Ok, então vamos retomar aqui. Na última aula eu estava falando lá das competências do Ministério Público, foi bem no finalzinho do lado do artigo 129 e tal. Eu só queria fazer algumas considerações ainda sobre as competências do Ministério Público. O Ministério Público ele pode agir como parte ou como custos legis. Essa diferença eu queria chamar a atenção. O Ministério Público pode ser autor da ação, por exemplo, quando ele é autor da ação penal ou autor da ação civil pública, mas, além disso, a lei, a Constituição já estabelece isso, mas a legislação aqui e ali vai estabelecer que o Ministério Público pode agir como custos legis, que seria, na verdade, a tradução mais literal seria fiscal da lei. Então, por exemplo, em todas as ações que envolvem menores de idade ou incapazes de qualquer ordem, seja uma ação, sei lá, de investigação de paternidade, em que o menor de idade busca o reconhecimento da paternidade, né? Ele é o autor da ação, o menor é o autor da ação, o réu é o suposto pai, por exemplo, mas necessariamente o Ministério Público vai ser chamado nessa ação para dar o seu parecer, e aí é parecer mesmo, na condição nem de autor nem de réu. Ele é um terceiro na ação e ele vai ter essa ideia de custos legis, ok? A presença do Ministério Público, a manifestação do Ministério Público, quando a lei exige, ela é condição de validade da decisão que for dada. Então, se por acaso o juiz se esquecer de dar vista para o Ministério Público, se alguém lá esqueceu e o Ministério Público não foi chamado para dar seu parecer, a ação é nula, tá? O resultado ali daquela ação é nulo. Então, em vários processos, o Ministério Público vai ter essa função de custos legis. A gente falou sobre isso no semestre passado. Eu citei isso, por exemplo, quando eu falei da ação popular, porque eu disse para vocês que na ação popular, o Ministério Público sempre é chamado para dar um parecer, ok? Quem é o titular da ação popular é qualquer cidadão, mas o Ministério Público sempre é chamado para dar o seu parecer nas ações populares. Ele está atuando ali como custos legis. Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a gente estudou agora há pouco, né? Inclusive, mas vocês viram pela primeira vez lá em Teoria da Constituição, mesmo quando ele não é o autor da ação, a gente viu o artigo 102 da Constituição diz que o Ministério Público será chamado para dar o seu parecer. Tá? Então, em todos esses casos, toda ação que envolva menor de idade, incapaz, na ação popular, nas ações de controle concentrado e uma série de outras ações expressamente designadas por lei ou na Constituição, ele vai ter essa função de custos legis. Ok? Tá, então não confundam aí, né, a função dele de custos legis, fiscal da lei, com a dele ser parte. Ele pode ser parte ou ele pode ser esse terceiro. Uma segunda coisa que eu queria chamar atenção ainda sobre as funções do Ministério Público, não. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Não. Tá? Ou ele é o autor da ação, réu eventualmente, mas ou é custos legis. Tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, ainda sobre as funções do Ministério Público, é que, mesmo quando ele é parte, ele é sempre alguém que está zelando pelo fiel cumprimento da lei e da Constituição. Em que sentido? Foi algo que eu mencionei lá no finalzinho da última aula da semana passada. A questão do Ministério Público poder fazer investigações. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei disso já no finalzinho da aula, e eu queria chamar a atenção porque há uns anos atrás houve uma emenda, na verdade, houve uma proposta de emenda à Constituição que queria tirar do Ministério Público a possibilidade dele fazer investigações. E isso foi bastante questionado na época, se dizia que isso, na verdade, ia favorecer a corrupção ou coisa do tipo. Acabou que essa emenda não foi aprovada, né? O Ministério Público pode fazer investigações, mas, e aí que eu queria retomar uma coisa que eu falei do finalzinho da aula,
como compromisso de qualquer membro do Ministério Público com a fiscalização do efetivo cumprimento da lei, ele tem duas obrigações aí. Em primeiro lugar, promotor ou procurador, não importa, mas a expressão do Ministério Público ela é interessante porque ela coloca em evidência isso. O promotor, ele é promotor de justiça, não é promotor de acusação, ok? E essa é uma discussão que membros do Ministério Público vem tendo, né? Inclusive pessoas da área, né, tradicionais da área do Ministério Público, como o próprio Lênin Streck e Jacinto Miranda Coutinho e outros, vêm discutindo muito, uma nova leva aí de promotores, e que é muito estranho, que são caras novos, e que assumem uma posição de Ministério Público de acusação. O promotor não é promotor de acusação, a gente não tem essa figura no Brasil. Né? O promotor é um promotor de justiça. E isso, pois é, de paladino da justiça, né? E aí eu vejo uns eventos como um que aconteceu no Ministério Público do Rio, um encontro nacional, mas que aconteceu sediado no Rio, em que eles iam publicar um livro chamado de Bandidolatria, Bandidocracia, alguma coisa assim, dizendo que essas garantias constitucionais, essas garantias que a Constituição dá aos réus, elas acabam privilegiando o bandido, enfim, esse discurso, esse tipo de discurso, né? E isso é extremamente deletério, porque isso, em primeiro lugar, não só pensando numa coisa mais macro, do tipo Estado Democrático de Direito e essas coisas abstratas, mas mesmo em termos legais, né? O promotor, ele tem um compromisso, em primeiro lugar, com o fiel cumprimento da lei. E isso significa, na prática, que, diante de uma ação penal em que o promotor ele não tem elementos para pedir a condenação do réu, ou ao contrário, se ele ficar convencido da inocência do réu, ele não só pode, mas como na verdade ele tem que requerer a absolvição do réu. Ok? Não é missão do Ministério Público acusar o cara, custe o que custar, ainda que ele não fique convencido daquele negócio. Ele, na verdade, tem por obrigação constitucional absolver o réu, caso ele entenda que esse réu é inocente. Essa é a primeira questão. A segunda questão é algo que eu comentei já no finalzinho da aula, mas eu queria repisar aqui no sentido de que, como o Ministério Público pode sim fazer investigações, existe uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de que este Ministério Público, portanto, né, esse membro do Ministério Público, quando ele recolhe provas, essas provas devem ser compartilhadas com a defesa, com o outro lado, vamos dizer assim, principalmente se forem provas que possam efetivamente beneficiar a defesa. O promotor não pode esconder provas, ok? Provas que eventualmente poderiam beneficiar a outra parte. E isso já foi causa aí, inclusive, de questionamentos e de eventuais até anulações de sentenças condenatórias quando ficou provado que membro lá do Ministério Público tinha ocultado provas. Na Lava Jato isso aconteceu com bastante frequência, mas em outros processos aí isso eventualmente acaba acontecendo. Isso viola, tá? Isso viola, enfim, todas as garantias, todas as questões do que é o papel do Ministério Público. Ok? Muito bem. O artigo 130 fala que vai haver no Tribunal de Contas, em cada Tribunal de Contas, existe um órgão do Ministério Público funcionando, isso a gente já havia comentado. Eu queria, na verdade, vir aqui para o artigo 130A. Acabei de falar desse órgão, vamos falar então agora dele com calma, né, que é o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, assim como o CNJ, que a gente já falou aí para trás, eles foram criados pela Emenda Constitucional 45 de 2004, nessa ideia de se criar um órgão de controle externo, ou seja, um órgão de controle externo do Judiciário, no caso do CNJ, um órgão de controle externo
do Ministério Público no caso do CNMP. E aí diz, então, o 130A que o CNMP ele é composto por 14 membros. E vamos destrinchar um pouquinho essa composição dele. 14 membros nomeados pelo presidente, com aprovação do Senado, para mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Mais ou menos como a gente já viu lá no CNJ. Aliás, só abrindo um parênteses, falando em nomeação pelo presidente da República, nós estamos atualmente, inclusive, com pedido de recondução, 2 notícias, né? Com pedido de recondução do Aras, que já foi feito pelo presidente, como a gente falou em umas aulas para trás, o mandato do procurador-geral é de 2 anos, para ser permitida uma recondução, né? E está pendente agora do Senado analisar, assim como está pendente agora no Conselho Nacional do Ministério Público uma representação de procuradores da República justamente contra o Aras. Não sei se vocês estão vendo essa notícia. Então, o CNMP, ele é composto. Pois é, além disso, tem também essa história lá do... Tem essa história bizarra lá do... Como é que chama o negócio? Lá do pedido de impeachment contra os ministros supremos. E não foi reaprovada, não. Ainda está pendente lá, a recondução dele ainda vai ser avaliada. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, óbvio, ele é composto pelo PGR, né? Então são 14 aí. Eu acabei dando enter, vai ficar descoisado, mas não tem problema não. Aí 4 membros do Ministério Público da União, e são 4 porque justamente é um de cada um dos ministérios públicos, né? Um do Ministério Público Federal, um do Ministério Público do Trabalho, tá certo? Um de cada um, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, enfim, um do Ministério Público Militar, um de cada um das funções aí do Ministério Público da União, 3 do Ministério Público dos Estados, e até aqui, então, a gente tem 4 e 3, 8 dos 14 são membros do Ministério Público. Vocês percebam que a maioria absoluta já é de membros do próprio Ministério Público. Aí vai a mesma crítica que eu fiz ao CNJ, vale aqui. E além disso, a gente vai ter 2 juízes, um indicado pelo... Juízes mesmo, né, de primeira instância, um indicado pelo STF e um indicado pelo STJ, 2 advogados indicados, obviamente, pela OAB, e 2 cidadãos. E essas aí são indicações mesmo do... 2 cidadãos... E indicado pela Câmara e outro indicado pelo Senado. No caso dos advogados, tem aquela questão de 10 anos de atividade profissional, reputação ilibada. Não fala. A Constituição aqui não fala qual que é a requisito. Deixa eu só ver se... Não fala não. Não tem esse requisito especificamente no caso aqui do CNMP, não. Só fala que tem que ser 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. No caso dos 2 cidadãos, fala que tem que ser 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Tem um cara aqui de Minas, inclusive, que é membro do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi um desses 2 cidadãos há um tempo atrás, que foi indicado. Não sei se ele ainda está lá, na verdade, foi há muitos anos isso. A função do Conselho Nacional do Ministério Público é muito parecida com a função do Conselho Nacional de Justiça. Então, não vou repetir aqui, é porque os 2 foram aprovados ao mesmo tempo. A ideia era de dar para eles mais ou menos a mesma formação. Tá certo? Todas aquelas considerações que eu falei sobre procedimentos administrativos disciplinares poderem correr ao mesmo tempo na corregedoria local e no CNMP, ou só no CNMP, tudo isso vale, tudo do CNJ, né, que a gente já havia falado, vale aqui também para o CNMP, tá? Eu queria, na verdade, chamar a atenção aqui para o 130A, parágrafo 3º, que fala do Corregedor Nacional.
Parágrafo terceiro diz que o Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, tá? Então, assim como a gente tem lá no CNJ um corregedor nacional de justiça, que é o cara, que é o ministro do CNJ, do STJ, tá? No caso do CNMP, a gente tem também um corregedor geral, e esse corregedor necessariamente é um dos membros, do que vem da carreira do Ministério Público. Parágrafo 4º fala que o presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao Conselho, não existe essa previsão no caso do CNJ, tá? Então essa é uma diferença que é importante ser chamada a atenção. E, enfim, aí fala que leis da União, leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros do Ministério Público ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Nos próximos dias, inclusive, vai acontecer uma representação dessas por causa de um fato acontecido aqui em Belo Horizonte, mas, por enquanto, vou esperar primeiro sair o dia que for protocolada essa representação e eu conto para vocês qual que é o causo, ok? Mas aguardem que daqui uns dias já está pronta, inclusive, a petição sobre um caso desses aqui. Então, beleza. Mesma coisa lá, o CNMP tem o poder de impor até aposentadoria compulsória, mas para imposição de perda do cargo, o promotor só pode perder o cargo, ou o procurador, enfim, caso haja votação por maioria absoluta do órgão ao qual ele pertence, tá certo? Aliás, minto, caso haja processo judicial com decisão transitária em julgado, a votação lá pelo órgão ao qual ele pertence também só pode haver aposentadoria compulsória. Para perder o cargo, ele precisa de sentença judicial transitária em julgado, qualquer que seja o membro do Ministério Público. Tá? Diferente dos servidores públicos em geral, que podem perder o cargo por só processo administrativo, tanto no caso dos juízes quanto no caso do MP, eu preciso de decisão judicial. Beleza? No caso do Aras, o que está acontecendo nesse momento é que essa representação está acusando o Aras de prevaricação, né? Está acusando o Aras de não estar dando seguimento a processos e representações, e inquéritos e tal, que envolvam o presidente da República. Tá? Essa é a denúncia que atualmente começa a tramitar perante o Corregedor Nacional do CNMP, e isso, vamos ver qual que vai ser o segmento que isso vai ter daqui para frente. Bom, sobre o Ministério Público, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Vamos falar então agora o próximo item, que está a partir do artigo 131 e 132, que vai falar da advocacia pública. E aqui, em advocacia pública, eu estou, na verdade, falando das advogado geral, das advocacias da União, da AGU, da advocacia da União, não só do AGU, tá? Também estou falando da Procuradoria da Fazenda Nacional, que ainda existe como órgão autônomo. Estou falando dos procuradores autárquicos, uma figura que quase desapareceu, mas ainda existe de forma remanescente, tudo isso no nível da União. Estou falando das procuradorias do Estado, ou Advocacia Geral do Estado, e também procuradores de municípios. Então, nós estamos tratando aqui, escrevendo no chat, por isso que eu estou falando pausadamente. Eu estou falando aqui daquele órgão que existe nas três esferas, União, Estados e municípios, que vai tratar de defender em juízo ou fora dele os interesses da União, suas autarquias, fundações, dos estados e dos municípios. Tá? Então, uma carreira pública de servidores concursados, exceto a chefia, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho,
que tem como missão aí defender os interesses de Estado, os interesses de Estado, aí leia-se, né, da União de Estados e Municípios. Uma questão importante e que é muito mal compreendida no Brasil é que, por exemplo, o advogado-geral da União, assim como toda a advocacia da União como carreira, eles estão ali para defender os interesses da União e não exatamente os interesses do presidente. Ok? Ainda que, ou seja, se houver um conflito entre os interesses pessoais do presidente e os interesses da União, o advogado da União e mesmo o advogado-geral da União deveriam ou devem dar preferência aos interesses da União. Isso acontece? Não, normalmente, muitas vezes não. No caso dos advogados de carreira, eu até vejo isso com um pouco mais de frequência. No caso das indicações de chefia, né, que é o advogado-geral da União e o procurador-geral do Estado, isso muitas vezes não acontece, né? O cara, ele foi indicado pelo próprio chefe do executivo e ele acaba atuando aí na defesa dos interesses do chefe do executivo, muitas vezes, e não exatamente na defesa dos interesses do ente federativo, tá? Muito bem. Uma coisa que eu queria, né, chamar a atenção quando eu falo quando eu estou falando, então, no caso do Estado, é uma coisa que eu falei, eu acho que na última aula, para que vocês não confundam os nomes, né? Como é que se chama, qual o cargo, né, do chefe do Ministério Público dos Estados? Procurador do Estado? Procuradores do Estado são todos, não, procuradores do Estado são todos advogados do Estado, ok? São aqueles que defendem os interesses do Estado. Então, procurador de justiça. Então, assim, é isso que eu não quero que vocês confundam, e por isso que eu estou chamando a atenção aí. Vamos lá. No caso do Ministério Público Estadual, ele é formado por promotores de justiça, na primeira instância, procuradores, procuradores de justiça, que atuam perante o TJ, e chefiados, todos estes, né, pelo Procurador-Geral de Justiça. Ok. Então, tenho na primeira instância os promotores de justiça, na segunda instância eu tenho procuradores de justiça, é mais de um, e eles são chefiados pelo Procurador-Geral de Justiça. A advocacia do Estado, ela é comandada pelo Procurador-Geral do Estado, e aí eu tenho procuradores do Estado. Os nomes podem variar. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem os dois nomes. A gente fala em Procurador-Geral do Estado, Procuradores do Estado, e a gente fala também Advogado-Geral do Estado. Tá? Há uns anos atrás houve uma mudança na legislação e a gente passou a incorporar o nome também Advogado-Geral do Estado. Vocês também vão ver aí, Geral do Estado. Tanto faz, tá? Eu até acho que advogado-geral do se a gente mudasse tudo para advogado-geral do Estado e advogados do Estado, melhoraria bastante para evitar justamente esse tipo de confusão. Mas, tradicionalmente, vai ser isso mesmo, tá? O procurador-geral do Estado e procuradores do Estado. Procurador do Estado como cargos de carreira, né? A pessoa faz concurso para procurador do Estado, assim como faz concurso para advogado do Estado. E o chefe, aí não, é uma indicação política mesmo. Beleza? Eu vou falar agora aqui da forma de escolha. Mas eu quero, em primeiro lugar, que vocês não confundam, tá? Porque os nomes são muito parecidos, e aí quando você junta isso com o Ministério Público Federal, o negócio vai ficando cada vez pior, porque eu tenho a palavra procurador, ela vai ser utilizada em diferentes contextos aí. Eu tenho procuradores da República, procuradores de Estado, procurador de Justiça, tá? Não confundam aí as estações. Bom, então vamos lá.
Então, diz o artigo 131 que a Advocacia Geral da União é uma instituição que, diretamente ou indiretamente, representa a União, judicial ou extrajudicialmente, cabendo, nos termos de lei complementar, que dispuser sobre sua organização e funcionamento, atividade de consultoria e assessoria do presidente da República. Então, por exemplo, o presidente da República não cometer aquele erro idiota de fazer uma ADI ele mesmo assinar, né? A advocacia da União, ela é regulamentada por essa lei aqui, Lei Complementar 73 de 1993. Tá? Se quiserem conhecer um pouco mais aí sobre a carreira, né, da advocacia da União. E aí, beleza. Parágrafo primeiro vai dizer que a Advocacia Geral da União tem por chefe o AGU. E vejam, o AGU, o Advogado-Geral da União, ele é de livre nomeação e livre destituição pelo presidente da República. O nome dele não precisa passar pelo Senado, certo? Não sei se vocês se lembram, mas houve uma dança das cadeiras entre o AGU e o ministro da Justiça. O AGU virou ministro da Justiça durante um tempo, depois voltou para a função de AGU e agora é o indicado presidente para a vaga lá no Supremo. Ok? O advogado-geral da União, ele não precisa ser da carreira, e tradicionalmente não são. O Gilmar Mendes mesmo, na época do Fernando Henrique Cardoso, o Gilmar Mendes, ele foi advogado-geral da União, depois indicado pelo Gilmar para ser ministro do STF. O Toffoli foi advogado-geral da União na época do Lula, antes de ser indicado para o STF. Ok? Então, não são pessoas de carreira. E é demissível ad nutum, é de livre nomeação e livre destituição. Não tem prazo, não tem mandato, tá? Então, isso gera uma situação bastante curiosa, né? Que você tem toda uma carreira de advogados da União que são concursados, que tem todas as garantias de servidores públicos, tem essa permanência, tem, não é, uma carreira e tal, e o chefe, que é um cara que muitas vezes é um cara político, né? Uma pessoa que tem aí, enfim, mais laços com política muitas vezes do que com a técnica. E assim, isso me parece prejudica enormemente a função. Quer dizer, os advogados da União, assim como os procuradores do Estado, e eu tenho uma grande amiga que é procuradora do Estado de Minas, eu acho que eles fazem um trabalho, inclusive, muito legal. Tem alguns amigos também que são advogados da União. O problema é na hora que chega no chefe. Aí a coisa desanda, tá? Na União, pois é, ou pelo menos o chefe tinha que ser de carreira, tá certo? O presidente deveria ser obrigado a escolher alguém da carreira, assim como o PGR tem que ser da carreira, não é? Enfim. Prestem atenção que os advogados da União, tá? Os advogados da União, eles podem representar a União em todas as ações, sejam como autor, seja em que a União seja autora, ré ou terceira interessada, sobre qualquer assunto, tá? Qualquer assunto, exceto cobrança, débito tributário. Porque os débitos tributários, esses vão ficar com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, a Constituição de 88 manteve como entidade autônoma, e não sei por que diabos não uniformizou, podia ser uma carreira só, mas manteve como entidade autônoma a Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFN, que tem toda uma carreira. Então você tem o Procurador-Geral da Fazenda Nacional e procuradores da Fazenda Nacional. Cabe aos procuradores da Fazenda Nacional moverem as ações cobrando o não pagamento de tributos federais. Beleza? Então, tem essa carreira paralela aí, nunca entendi por que manter isso, aí é uma outra coisa.
Os auditores fiscais são uma outra coisa. Aí os auditores fiscais, eles estão vinculados ao Ministério da Fazenda. A órgãos como as Controladoria Geral da União e essas coisas, tá? Banco Central, enfim, vai ter algumas funções aí nesses outros lugares, mas a Procuradoria da Fazenda é responsável pela parte judiciária, de ajuizar ações de cobrança de tributos. Eu não lembrava, não sabia disso. Ele até contou um caso pra gente uma vez sobre lançamento de tributo e tal. Interessante. Muito bem. Nos estados, então, a gente vai ter os procuradores dos estados, do Distrito Federal, organizados em carreira. Enfim, e aqui fala que eles vão ter as mesmas garantias. Eles são servidores públicos, então eles têm as mesmas garantias de qualquer servidor público. Lembrando que, apesar da Constituição aqui não falar, o chefe da Procuradoria do Estado, que é o advogado-geral do Estado ou procurador-geral do Estado, depender aí, a nomenclatura muda de Estado para Estado, mas é a mesma coisa, ele é também de livre nomeação e livre destituição por parte do governador. Ok? Também não passa pela Assembleia. Ok? E nos municípios é que a coisa é um pouquinho mais livre. Municípios maiores, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, em geral as capitais e grandes municípios, constroem uma carreira própria, criam, por lei municipal, uma carreira própria de procurador municipal. No entanto, em municípios menores, isso não, muitas vezes é um serviço que é terceirizado. Tá certo? A prefeitura terceiriza para um escritório, faz licitação ou não, enfim, dependendo do tamanho do município, e essa função ela é terceirizada. Então, no caso de procuradorias municipais, isso varia muito pela diferença abissal que existe entre grandes, pequenos e médios municípios no Brasil. Ok? Ouro Preto, se não me engano, tem até, né? Tem até a Procuradoria Municipal. Não tem? Acho que já vi alunos que fazem estágio lá. Então, isso. Para Ouro Preto tem. Mas não é a realidade de maioria dos municípios de Minas, por exemplo. Ok, Júlia. Então tem uma carreira, tem concurso público mesmo e tal, para procurador do município. Vou falar que é mais fácil. Para ser procurador-geral do município é comissionado, né? Uhum. Aí tem os cargos que é efetivo, né? Que foi o concurso, né, da prefeitura, mas grande parte cabe ao prefeito, né? Nomear. Aí tem diretor, etc. Sim, a coisa é mais livre, é menos vinculado do que no caso dos estados e da União. Isso. Muito bem. Vamos lá. Eu, na verdade, quero ver se eu já termino essa parte toda hoje aqui das funções essenciais de justiça, que vai ser bem mais rápido. A gente demora pra caramba para falar de todo o judiciário, mas o restante aqui é bem mais rápido. O artigo 133, ele vai falar sobre a advocacia. E aí a Constituição vai dizer que a advocacia, o advogado é indispensável à administração da justiça. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é a questão da imunidade que nós temos, né? Sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e dentro dos limites da lei, tá? Então a gente tem aqui o artigo 133, tá? A questão da advocacia como sendo atividade essencial à justiça. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, deixa eu enumerar aqui. E a segunda questão que eu queria chamar a atenção, que tem algumas coisas sobre isso, que é a questão da inviolabilidade ou das garantias. A semana passada, inclusive, foi o nosso dia, inclusive, né? Lei 8.906 de 94 também. Bem, então vamos lá.
Primeira questão, a questão do advogado como atividade, advocacia como atividade essencial à justiça. É a única profissão privada mencionada na Constituição como sendo essencial, tá certo? Todas as demais funções eventualmente citadas na Constituição são públicas, tanto no judiciário quanto nos demais poderes. A única função privada aí mencionada expressamente como sendo algo essencial é a advocacia, obviamente por um grande lobby da OAB na Constituinte. Sobre isso, a gente já teve tradicionalmente na OAB, ou por parte da OAB, vários questionamentos sobre leis que flexibilizam a exigência de advogado. Tá? No semestre passado, eu comentei com vocês sobre isso quando eu falei de ampla defesa. Tá? Quando a Constituição, lá no artigo 5º, garante o contraditório e ampla defesa, eu mencionei para vocês que ampla defesa significa direito, entre outras coisas, né? Significa direito à defesa técnica, tá certo? E o direito à defesa técnica implica na presença de um advogado. E como a Constituição coloca essa questão da ampla defesa, e ela também fala que, afinal de contas, a advocacia é função essencial, a OAB já tentou algumas vezes que fossem declaradas inconstitucionais algumas leis que acabam permitindo que a parte esteja em juízo sem advogado. Por exemplo, a OAB já tentou que fosse declarada inconstitucional a permissão da presença da pessoa sem advogado nas causas do juizado especial de até 20 salários mínimos. E aí o STF vai dizer que não, que isso não é inconstitucional, tá? Que por serem causas de menor valor, elas são causas de menor complexidade, e, portanto, a pessoa pode estar com um advogado ou não, a lei não proíbe, seria inconstitucional se a lei proibisse que a pessoa estivesse com um advogado, mas como a lei apenas faculta, né, então não violaria a Constituição. Na mesma forma, lá no direito do trabalho, você também pode estar em juízo sem advogado, o trabalhador pode estar em juízo sem advogado. A OAB vive tentando que isso seja revogado, isso é anterior a 88, isso vem da CLT, né? Mas sem sucesso. Ok? Essa é uma coisa. Vale mencionar também que o STF aprovou uma súmula vinculante, isso também falei esse mês passado, em que ele permite que o servidor público que esteja sofrendo processo administrativo disciplinar, ele pode se defender nesse processo, nesse PAD, sem advogado. Tem uma súmula vinculante sobre isso, salvo engano, a súmula vinculante número 6. É a 5 ou a 6. E a OAB também já tentou que o STF revogasse essa súmula vinculante, sem sucesso. Ela fez lá, quando a gente falou sobre súmula vinculante, eu falei para vocês que existe um procedimento próprio, né? Tanto para requerer a edição, quanto para requerer tanto para requerer a aprovação, quanto para requerer a modificação ou a extinção, a revogação de uma súmula vinculante. A OAB já tentou esse procedimento de revisão dessa súmula, mas o STF acabou não revendo. Ok? Então, assim, é atividade essencial. A legislação processual, ela vai colocar, por exemplo, que não existe a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Ele vai determinar expressamente que não existe hierarquia entre o juiz, o advogado e o Ministério Público. Tá? O juiz não está numa posição de superioridade face ao advogado e ao Ministério Público. Apesar disso, no entanto, a gente sabe que não é assim que a coisa muitas vezes funciona, né? O advogado, pelo menos o juiz, normalmente se coloca nessa posição de superioridade mesmo, enfim. E no que tange ao Ministério Público, a gente no Brasil ainda tem um negócio muito ruim, que é aquela coisa do membro do Ministério Público se sentar ao lado do juiz, e não ao lado do advogado, né? O que é um resquício da época do processo ainda chamado de inquisitorial, e do qual a gente ainda não conseguiu se livrar, tá certo? Aquela figura lá de filme americano em que defesa e acusação sentam lado a lado na frente do juiz, isso não é algo que a gente tem aqui. Aqui o Ministério Público senta ao lado do juiz, o que certamente não é muito
não é muito republicano, para dizer o mínimo, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu queria falar é sobre essas garantias do advogado. Deixa eu só pegar aqui uma súmula vinculante que eu queria. Isso aqui. Eu já comentei sobre essa súmula quando eu falei no semestre passado, mas eu vou colocá-la de novo aqui, porque ela tem a ver com o que a gente está falando, tá? Que é a súmula vinculante número 14, que eu mencionei no semestre passado, quando diz que é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova, já documentados em procedimento de investigação, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Inclusive, é direito do advogado de defesa ter acesso a, inclusive, as provas que foram produzidas não só pelo órgão policial de investigação, mas também pelo órgão Ministério Público quando está agindo nessa função de investigação, né? Sobre o segundo ponto, da questão das garantias, quando ele fala que ele é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, a gente tem aqui, como qualquer garantia constitucional, como qualquer norma de imunidade, né, ela tem limites, ok? Não é que você, como advogado, pode falar o que você quiser ou da maneira como você quiser, desde que você esteja no exercício da sua profissão, que você está livre de poder sofrer, eventualmente, sofrer censura. Censura no sentido de sofrer responsabilização, ok? Então, assim, quando você está numa audiência defendendo lá o interesse do seu cliente, você pode muitas vezes usar palavras um pouco mais ásperas, né, expressões aí um pouco mais contundentes, vamos dizer assim, do que se pode usar numa conversa informal, e que numa conversa informal poderiam ser tomadas aí como ofensivas e passíveis de responsabilização. No nosso caso, como advogados, a gente tem aí, em princípio, uma liberdade para ser um pouco mais incisivo. Agora, isso não pode extrapolar o limite, vamos dizer assim, do razoável. Assim como, no caso de parlamentares, a gente já viu isso mais para trás. Já tem havido casos de parlamentares que vêm sendo processados por causa de determinadas coisas que eles falam que extrapolam o limite aí da imunidade parlamentar, aqui também. Tá? E a forma de responsabilização, nesses casos, normalmente é feita pelo juiz mandando um ofício ao Tribunal de Ética da OAB. Pode também rolar uma ação penal, mas normalmente por um Tribunal de Ética da OAB, que é um órgão da OAB, obviamente, responsável por aplicar sanções administrativas aos advogados, que podem ir desde uma censura verbal até a cassação do registro, tá certo? Eu tenho uma amiga, inclusive, uma colega minha, que está agora denunciando uma outra colega, né, de profissão, não colega amiga da mesma colega de profissão, porque a outra advogada é totalmente, enfim, surtada, para dizer o mínimo, ela está fazendo umas coisas totalmente absurdas, e aí eles estão denunciando ela, ou eles a estão denunciando, um grupo de advogados no Tribunal de Ética da OAB, para ver se faz a criatura parar de fazer as coisas absurdas que ela anda fazendo. Beleza? Então tem limite, sim. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir um tribunal do júri. Alguém já assistiu algum julgamento de júri? Sugiro que quando as coisas voltarem ao normal do Brasil, né, que não é muito normal. Mas ele foi televisionado, ô José Nunes? Não, mas ele foi gravado, né? Aí a gravação, como o processo é público, isso foi divulgado. Isso Não sabia. humilhou a outra parte e tudo, e o juiz não fez nada. Pois eu queria falar justamente disso, assim, existem casos, eu já vi casos em que promotor, inclusive, já sofreu esse tipo de advertência do juiz ou advogado, mas infelizmente isso é raro, né? Quando você está numa audiência dessas, você está numa audiência qualquer, antes de falar do caso do júri, você está numa audiência qualquer, existe esse tipo de abuso, é extremamente importante que você, como advogado, exija que esse tipo de coisa conste em ata. Qualquer que seja o abuso, né?
qualquer que seja a violação, você faça constar isso em ata, porque uma vez que consta em ata, você consegue depois fazer um recurso, alguma coisa assim, até eventualmente uma representação contra aquela pessoa nos devidos órgãos, né? Então, isso é extremamente importante. Agora, com as audiências online que elas são gravadas, isso facilitou muito, mas nas audiências físicas é importante fazer constar esse tipo de coisa em ata. Audiências trabalhistas e audiências na Justiça Federal normalmente são gravadas, né? São filmadas e tal, isso já era há muitos anos. Na Justiça Estadual, isso não é tão comum. Mas, caso o juiz bata o pé e não queira fazer o registro de jeito nenhum, é extremamente importante aí você chamar o representante da OAB, que todo fórum tem que ter uma salinha lá para ficar um representante da OAB, das prerrogativas dos advogados, né, para que ele vá lá e exija que isso conste em ata, etc, etc. Tá certo? Não sei se vocês já viram isso acontecer, talvez quem esteja fazendo já estágio, alguma coisa assim, ou quem está trabalhando, igual a Júlia, já tenha visto coisas assim. Eu já ouvi falar que às vezes aparecem alguns juízes bastante curiosos em Ouro Preto, né, para não dizer exóticos, assim. Há uns anos atrás, eu sei que já teve alguns juízes bastante exóticos no passado, não sei se eles ainda estão por aí, não vamos falar nomes, né, até porque essa aula está sendo gravada, então, assim, num passado distante, isso obviamente pode ser qualquer tempo, né, mas, Júlia, você já viu alguma coisa assim, não precisa, obviamente, dizer nome nem quando, mas do advogado ter que apelar aí para fazer constar alguma coisa em ata? Você já viu comentando isso? Eu fiz estágio no Fórum Penal aqui de Ouro Preto, foi uns 4 meses. Aí o atual teve nada disso não, mas anteriormente já vi casos assim que teve tipo de situação como essa que você relatou. Eu conheço alguns casos, por causa dos professores que atuam no, como é que chama? Na JOP, eu conheço alguns casos bem divertidos de coisas que acontecem em Ouro Preto. Mas não é muito diferente do que acontece em Belo Horizonte também, não. Tá? Tudo bem. Sobre o júri, uma coisa que, quando as audiências presenciais voltarem, sugiro que um dia vocês vão assistir um julgamento de júri. Porque ele primeiro que é um circo, assim, né? Devia poder levar pipoca, inclusive. Mas, em segundo lugar, porque ele é o lugar em que nós, como advogados, temos maior liberdade para poder realmente exercer essa coisa de retórica, assim, né? Porque eu comentei sobre isso mês passado, quando eu falei do júri, né? Você tem 3 horas para fazer uma sustentação, uma defesa, o outro tem 2 horas para fazer uma réplica, né? Então é um negócio bastante interessante. E com relação, eu lembro, toda vez que eu falo dessas imunidades, eu lembro dos júris, porque eu já vi advogados falarem determinadas coisas para o Ministério Público, né, para o representante do Ministério Público, que se fossem ditas em qualquer outro contexto que não ali da sala de audiência, o cara sairia dali ou preso ou com o olho roxo. Mas como você está dentro de um contexto, né, ali de um julgamento, a coisa é tolerada, tá certo? É claro que tem limite, mas assim, esse caso da Mariana Ferrer, José Nunes, foi um que apareceu um vídeo do advogado simulando como é que teria sido o outro lá enforcando, e ele, ou foi o Ministério Público, e aí ele enforca a colega dele da audiência, é uma cena bizarra dele fazendo isso? Não. Eu não sei se ele chegou a fazer isso aí. Acho que não, mas o vídeo que saiu, que eles pegaram o trecho, cortaram, eu acabei vendo mais pelo Twitter mesmo, coisa do tipo. Aquela matéria do Intercept. Aí é ele pegando fotos da moça, assim, falando que ela não tinha uma reputação boa, assim, não seria uma moça direita, entre aspas, e que não teria ocorrido. Tem uma coisa muito feia. Não gosto de Entendi. ficar repetindo também, não. Aí Não, a moça começou a chorar lá, e o juiz só falou assim: vai pegar uma água pra você e depois a gente retoma. Tipo, pois é. Tem, tem aí algumas. Teve um caso desse, eu não sei agora, não tô lembrando agora qual que foi o julgamento. Foi um caso de violência contra a mulher, e aí o Ministério Público, ou acho que foi o Ministério Público, ele então vai simular como é que foi o negócio, ele esgana, aperta o pescoço lá da colega dele, da mulher que estava junto com ele, foi uma cena muito bizarra o negócio. Tem por aí, eu não tô lembrando agora exatamente qual que foi o caos, mas
mas tinha isso. Uma outra coisa que eu queria, antes de falar da Defensoria Pública, é falar da chamada nomeação ad hoc e da advocacia do advogado dativo. Já ouviram falar da nomeação ad hoc e da função do advogado dativo? Alguém já ouviu falar nisso? Não? Vamos lá. Você não pode, nos casos em que a presença do advogado é exigível, né, a pessoa não pode estar em juízo, não pode estar em audiência sem a presença física do advogado, sem a presença ali do advogado. Isso particularmente é importante nas ações penais, óbvio, né? Você está tratando de liberdade da pessoa. Só que acontece, invariavelmente acontece, do cara chegar na audiência e não ter o advogado. Ou o advogado não tem mesmo, ou o advogado não está presente. O juiz, então, ele tem que, se não tiver um defensor público disponível ali na hora, ele tem que nomear alguém para aquela audiência, para aquela específica, para aquele ato específico. Esse advogado ele é nomeado ad hoc, tá certo? Ad hoc aí significa só para aquele, como é que é? É só para aquele ato e é fora da regra, né? Essa é a ideia de ad hoc. Ok? Então, para aquela audiência ali, o juiz vai chamar o primeiro advogado que passar na frente ali e você é obrigado a fazer aquela audiência. A menos que você mostre uma razão muito convincente para o juiz para não fazer especificamente aquela audiência. Sei lá, se tem uma audiência já marcada exatamente para o mesmo horário, é uma razão. Agora, não vou fazer isso porque eu estou sem tempo, tenho coisa mais importante para fazer na vida. Não, você é obrigado a aceitar. Tá? Isso é um munus público. Além disso, a OAB ela mantém uma lista de advogados que se oferecem para serem advogados dativos. Por quê? Não existe defensor público suficiente. Não há defensoria pública suficiente para toda a demanda. E como eu vou ter casos em que eu vou ter réus sem advogado mesmo, assim, não tem advogado e não tem defensor, e Ouro Preto mesmo não tem defensoria pública, trocentas comarcas do interior de Minas não tem defensoria pública, esses advogados, que a própria OAB faz uma lista, normalmente pessoas recém-formadas, né, que se oferecem para isso, eles são nomeados pelo juiz para atuarem como dativos. E aí, diferente do ad hoc, que atua somente para aquela audiência, o dativo vai representar a parte durante todo o processo, ou pelo menos desde o momento em que ele foi nomeado até o final. Tá? Essa pessoa está trabalhando de graça? Não. Teoricamente, isso varia muito de estado para estado, como é que isso é pago. Teoricamente, esse advogado vai ser pago. Em Minas Gerais, existe uma lei estadual que fala da remuneração dos dativos. Só que percebam, é uma remuneração que você, quer dizer, é um valor que você vai receber daqui muitos anos, assim, é uma coisa que você vai fazer agora, mas não se preocupe em receber esse negócio agora, você vai receber talvez na próxima encarnação, e é um valor baixo, tá? O problema assim, para recém-formados, é uma forma de você ganhar experiência. Você vai provavelmente ganhar dinheiro, aí você não vai ganhar, mas você ganha experiência. Agora, uma vez que o juiz te nomeie para ser advogado ativo, de novo, é um munus público, você não pode se recusar, a menos que você mostre uma razão muito convincente para se recusar a ser advogado ativo. Por isso que é preferível ver a lista. Tá? Eu não lembro se eu contei para vocês esse episódio de um amigo meu que foi advogado ativo logo no começo, logo que ele se formou, a gente se formou junto, e ele atuou muitos anos, além da advocacia mesmo dele, ele era nomeado da ativo, porque os juízes sabiam que ele é louco com direito penal, ele adora direito penal, então ele ia feliz. E ele conseguiu absolver uma série de réus que a Defensoria Pública dificilmente faria, porque não tem estrutura para isso, porque apesar de não estar recebendo um centavo, ele gostava tanto de fazer essas coisas que ele realmente se dava o trabalho de ler o processo e ficar procurando erros. Falei sobre isso mês passado quando eu falei de ampla defesa, contraditória, etc., né? Então, por exemplo, ele conseguiu absolver um réu que o réu teve audiência
tinha uma defensora pública nomeada para o caso, só que na comarca só havia um defensor público, que era essa defensora, e os juízes, os vários juízes criminais daquela comarca, marcavam audiências, várias audiências coincidiam os horários, era a mesma defensora pública para todos eles, e no final, o que acontecia é que ela assistia uma das audiências, as outras ela não assistia, mas no final do dia ela passava lá e assinava a ata da audiência como se tivesse participado, tá certo? Num desses processos, esse meu colega foi nomeado da ativo, e aí ele verificou que, por sorte do réu, numa dessas audiências, a defensora esqueceu de assinar, esqueceu de passar lá no final do dia e assinar, e aí ele então conseguiu, no STJ, o TJ não deu, o TJ falou que isso era um mero vício formal, que ela só se esqueceu de assinar, mas que na verdade, obviamente, que ela estava presente, enfim. Mas no STJ ele conseguiu anular, foi uma audiência de oitiva de testemunha, e aí no final, né, isso demorou uns 4, 5 anos, enquanto isso o réu dele em liberdade, quando o processo retorna para a comarca, já ia falar comarca, não vou falar não, porque eu não quero vincular aí com a defensora, isso faz muitos anos, já deve ter mais de 15 anos já. O juiz então remarca a audiência para ouvir a bendita da testemunha de novo, né? E aí, eu contei esse caso para vocês mês passado, quando o juiz, então, dá a palavra para esse meu colega fazer as perguntas para a testemunha, ele fala, não tem nenhuma pergunta para fazer, não. Tá? O juiz queria matar esse meu colega, tá certo? É que o juiz, na época, não devia estar armado, porque se ele tivesse armado, eu acho que ele teria dado um tiro nesse meu colega, porque esse meu colega rolando de rir no chão de contar essa história, o juiz queria trucidar ele, queria matar ele, porque foram 5 anos, pelo menos, de tramitação de recursos, e no final das contas, como esse processo, a prescrição continuou correndo, ele conseguiu absolver esse cara, esse réu, por prescrição intercorrente. Ok? E é isso. Tá? A advocacia tem dessas coisas. Muito bem. Fora quando você conversa com a testemunha, né? Você vai lá, não é que você instrui a testemunha, mas você conversa com a testemunha antes, fala quais as perguntas que você vai fazer, ouve as respostas, né? E aí, na hora em que você vai arguir a testemunha, ela fala somente o inverso, tudo aquilo que ela tinha combinado. Não é que ela tinha inventado uma história contigo, mas a história que ela contou para você, na hora da audiência, ela contou outra história totalmente diferente. Enfim, acontece. Todo dia, inclusive. Ok. Os artigos 134 e 135 vão falar das defensorias públicas. A defensoria pública, ela é uma instituição da Constituição de 88, tá certo? Antes de 88, não havia defensor público. O defensor público, eu acho que vocês sabem, né? É aquele advogado que faz um concurso, aquela pessoa que faz um concurso público para defensor, né? Para que ele possa atuar na defesa de interesses judiciais ou extrajudiciais de pessoas que sejam hipossuficientes. Ok. Defensoria Pública, ela não atua para defender pessoas que possam pagar por um advogado particular. Tá? Ela só pode atuar para defesa de interesses de hipossuficientes. E aí, o artigo 134, então, ele vai falar sobre duas defensorias públicas. A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados. Tá? Eu vou ter, então, uma carreira própria de defensor público da União, que, aliás, é muito boa, carreira, inclusive, com vários graus e até chegar no defensor geral, aí, defensor público geral. E a mesma coisa dos estados. Aí, no caso dos estados, das defensorias públicas dos estados, varia muito de estado para estado. Tem alguns que a carreira é muito boa, como no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Tem alguns que a carreira é péssima, como em São Paulo, por exemplo. Aliás, São Paulo e Santa Catarina foram dos 2 últimos estados do Brasil a terem defensoria pública. Apesar da obrigação constitucional, foi necessário fazer uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para obrigar São Paulo e Santa Catarina a instituírem defensoria pública. E isso já nos anos 2000, qualquer coisa. Tá?
Antes das defensorias públicas existirem, todas as pessoas que não podiam pagar por um advogado, elas eram os advogados eram nomeados particulares como dativos, tá? E a OAB fazia um lobby enorme para não haver regulamentação das defensorias públicas, e ela entendia que a defensoria pública ia tirar trabalho dos advogados. Ok? Muitas defensorias públicas no país funcionam de maneira capenga por causa de pressão de OABs locais, que não querem que ela tenha uma boa estrutura para não roubar trabalho dos advogados, que é uma grande bobagem, mas enfim. Então, beleza. A Defensoria Pública está relacionada àquilo que a gente estudou semestre passado, da justiça gratuita, né? Da ideia de que aqueles que não podem pagar por um advogado, eles devem ter garantido um advogado. Lara, essa é uma pergunta que habitou os nossos tribunais durante anos. Para a pessoa ser defensora pública, não uma OAB específica, mas para um cara ser defensor público, ele tem que ter passado na prova da OAB? A pergunta até anterior a essa. O que vocês acham? Vocês estão muito favoráveis à OAB. A OAB, durante anos, ela batalhou sobre isso nos nossos tribunais, e o entendimento final do STF sobre isso é de que não. Ok? Porque se esse cara formado em direito, essa pessoa formada em direito, ela faz um concurso para defensor público, ela já mostrou as habilidades dela como advogado. Ok? Seria um bis in idem o cara precisar passar na OAB para então poder exercer, para então poder fazer o concurso para defensor público. Mas isso, gente, foi uma batalha de anos. Na pasta de jurisprudência que eu disponibilizei para vocês, tem a decisão do STF sobre isso. Tá? É que eu estou sem ela aqui na minha colinha, mas tem isso lá. Eu me lembro que essa é uma decisão que habitou aí os nossos tribunais, um questionamento que habitou nossos tribunais durante anos. O Toffoli, eu não sei se ele não tem OAB, não. Mas ele foi AGU, ele foi advogado-geral da União. Eu não sei. Não sei também. Mas de qualquer forma, José Nunes, ele também, para ser advogado da União, ele não precisaria ter OAB, porque daí eu tenho a questão da nomeação. A nomeação pelo presidente da República como advogado-geral da União já o habilita a função. Da mesma forma, os advogados da União e os procuradores do Estado não precisam ter OAB para exercer essas funções. Ok, gente? Mesma coisa. Vale a mesma coisa. Deixa eu só ver mais aqui. O que mais que eu quero falar sobre isso? O artigo 134, né, que trata da defensoria, 134 e 135. O 134, lá no parágrafo 4º, ele vai falar sobre as garantias da defensoria pública. E ele diz o seguinte: são princípios institucionais da defensoria pública a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Percebam, os 3 princípios que eu já falei lá do Ministério Público se aplicam aqui também à defensoria. E no que couber, o disposto no artigo 93.2, que fala sobre... Deixa eu só ver o que é, eu não me lembro de cabeça, não. Tá, a questão da promoção, tá? Da promoção na carreira, da mesma forma que os juízes e os promotores devem ser promovidos alternativamente por merecimento e antiguidade, também se aplica às defensorias públicas, tá? E o 96, que fala sobre a organização administrativa da defensoria pública. Aqui a Constituição meio que está repetindo, né? Isso aqui também se aplica ao Ministério Público e, por via de consequência, também se aplica à Defensoria Pública, tá? E aí, o 135 fala sobre remuneração, mas aí também é algo que do qual a gente já tratou antes. Ok, Defensoria Pública. Tá, tem uma outra coisa que eu já falei, eu acho, no semestre passado, mas só para lembrar aqui.
já houve uma ação, uma ADI, contra a possibilidade da Defensoria Pública fazer ação civil pública. Não sei se vocês se lembram disso. Porque o argumento do Ministério Público é de que o defensor, ao fazer ação civil pública, ele estaria defendendo interesses não só de hipossuficientes, mas de pessoas que têm dinheiro também. Qual foi a decisão do STF? Foi no sentido de que ele pode sim fazer a ACP desde que o cliente visado primariamente, vamos dizer assim, na ACP, seja o cliente típico da Defensoria Pública, ou seja, uma pessoa hipossuficiente. Ok? Ou seja, ainda que a ação, de certa maneira, possa acabar beneficiando outras pessoas que têm grana, mas aqueles que devem motivar, primeiramente, isso deve ficar demonstrado na petição, né? Aqueles que devem motivar, primeiramente, a ação da defensoria devem ser pessoas hipossuficientes. Beleza? Ok, deixa eu só interromper aqui a gravação.